como a fé cristã pode inspirar a economia? Esta é a pergunta que a campanha da Fraternidade tentará responder este ano, com o tema Economia e Vida e o lema Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A campanha da Fraternidade foi aberta na quarta-feira de cinzas pelas 5 igrejas que integram o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. O texto base da campanha insiste que a economia existe para a pessoa e para o bem comum da sociedade, e não a pessoa para a economia, para o dinheiro. Toda a vida econômica ela deve ser orientada por princípios éticos que valorizem a dignidade do ser humano sem os terríveis exemplos de ambição, ganância, injustiça e exploração que marcam a história humana e, em particular, a história do nosso país. Acreditamos, nesse momento, que a campanha da Fraternidade Ecumênica, na sua terceira edição, representa um marco no desenvolvimento e no crescimento, não só das comunidades, dos eclesianos, mas também crescimento e o desenvolvimento do movimento ecumênico aqui no Brasil. As igrejas têm que proclamar nas suas paróquias, chamar o povo a mudar a situação atual. Uma economia a favor da vida, e a vida veio para todos. Convidamos a todos a que nos unamos para promover realmente uma economia que não favoreça só elites ou, acima de tudo, privilegiadas, mas que nós percebamos que somos administradores das coisas de Deus e o desenvolvimento é feito para servirmos os irmãos e as irmãs. É uma campanha buscando expressar a vida e a transformação, trazer a economia para o debate das comunidades, nas bases das igrejas e apresentar qual é a mensagem profética que a igreja hoje tem para a sociedade. Portanto, num tempo em que nós sofremos de tantas injustiças sociais, de tantas dificuldades econômicas, de violência cometida contra a própria natureza, a criação de Deus, é importante que as igrejas somem seus esforços e, em particular, no tema deste ano, reflitam e desenvolvam a sua consciência de que a economia deve estar a serviço da vida e, particularmente, atendendo aquelas necessidades das pessoas vulneráveis, das pessoas injustiçadas, das pessoas marginalizadas. Para o CONIC, a campanha da Fraternidade não é uma crítica ao governo brasileiro, mas uma chamada de atenção de toda a sociedade para os rumos da economia, que não deve colocar o lucro e o consumo acima das pessoas. Não tem por trás das intenções, nem das metas e nem dos objetivos específicos da campanha, criticar o atual governo pela sua política econômica, mas ressaltar que na nossa vida social há a necessidade de uma economia e que essa economia precisa estar voltada para a vida humana. Não fazemos uma crítica a esta ou aquela pessoa, mas há uma mentalidade de concentração de rendas. Nós não queremos apresentar novo modelo, nem derrubar o que está aí, mas nós queremos, com a campanha da Fraternidade, com esse tema, dar mais razão à pessoa do que ao econômico, não colocar o dinheiro acima da pessoa humana. Para o presidente do CONIC, a igreja deve avaliar sua própria relação com o dinheiro e não deve ter medo de denunciar os desvios na administração pública. Mas é necessário também que em determinados momentos a igreja tenha a coragem de dizer se ela serve a Deus ou ao dinheiro ou ao lucro, apenas e tão somente. Há sim, por parte de alguns setores, distorções. E essas distorções não podem ficar apenas e tão somente no campo da acusação. Elas precisam ser refletidas não apenas com o governo, mas também com toda a população. Realizada de forma ecumênica pela terceira vez, a campanha da Fraternidade fortalece o ecumenismo entre as igrejas cristãs. O ecumenismo não é uma salada mista de religiões, não é?
e nem um sistema híbrido de formar uma nova igreja, mas é cada um testemunhar a própria fé e dar a mão ao outro e reconhecendo os valores também das suas diferenças. E tem pontos que nos unem de tal modo que são comuns. Então, nos unimos mais em vista dos pontos comuns, e a campanha da fraternidade é um instrumento que ajuda mais a tantos. Eu desejo que a campanha da fraternidade ecumênica, além de unir as nossas igrejas, as igrejas cristãs, no trabalho comum pelas causas do Evangelho, ela também permita que a sociedade brasileira, em sua totalidade, os trabalhadores, os empresários e principalmente os nossos governantes, repensem o modelo econômico que aí está, colocando a vida e a valorização da dignidade humana antes do lucro e do capital.